o que pode acontecer com o mundo, com a economia do mundo, se os Estados Unidos derem o calote que a gente está... Eu não quero ver de forma nenhuma, tá? Não quero ver de forma nenhuma isso acontecer, porque vai ser muito ruim para o mundo inteiro, principalmente para os países emergentes como o Brasil, tá? Ó, vamos lá. As repercussões de um calote inédito na dívida federal rapidamente afetariam todo o mundo. Os pedidos para fábricas chinesas que vendem produtos eletrônicos para os Estados Unidos poderiam simplesmente desaparecer. Os investidores suíços, que na sua grande maioria são donos de títulos do Tesouro Americano, sofreriam perdas irreparáveis. Empresas do Sri Lanka não poderiam mais usar o dólar como uma alternativa à sua moeda duvidosa. Nenhum canto da economia mundial seria poupado se o governo dos Estados Unidos entrar em default e a crise não for resolvida rapidamente. O economista-chefe da agência Moody's diz que as consequências poderiam ser apocalípticas para a economia mundial, tá? O Zend e 2 colegas da Moody's concluíram que mesmo que o limite da dívida fosse ultrapassado por não mais do que uma semana, a economia dos Estados Unidos se enfraqueceria tanto e tão rápido que cerca de 1,5 milhões de empregos seriam simplesmente extintos em uma semana de calote. Se o calote do governo americano durasse mais tempo, por exemplo, até o 3º trimestre, as consequências seriam muito piores do que isso. E aí os analistas da Moody's dizem o seguinte, que a economia americana cairia cerca de 7 a 8 milhões de empregos seriam extintos se o calote dos Estados Unidos durasse aí pelo menos 3 meses. E o desemprego aumentaria dos atuais 3,4% para 8%. E uma queda do mercado de ações acabaria com 10 trilhões da riqueza dos Estados Unidos. E essa situação, logicamente, a gente espera que não chegue a isso. A Casa Branca e os republicanos da Câmara dos Deputados estão buscando uma solução e estão tentando, através de uma rodada de negociações, chegar num limite de dívida o mais rápido possível. E hoje, mais cedo, tiveram uma nova reunião, certo? Essa reunião, ela já faz parte de várias que estão ocorrendo desde o final de semana. No final da semana passada, as reuniões haviam sido paradas, eles tinham dado uma pausa na negociação, porque não tinham chegado num acordo, tá? E isso está assustando o mundo. As pessoas sabem do tamanho do impacto que isso causaria no planeta Terra, tá? E por que isso causaria toda essa tragédia, gente? A dívida dos Estados Unidos, ela é basicamente lastreada em títulos do governo, títulos do Tesouro, tá? E essa dívida, ela há muito tempo ela é vista como um ativo ultra seguro. Então, quando a coisa está preta, o pessoal vai lá e compra título do governo. É o que acontece, por exemplo, no Brasil, quando a gente compra títulos do Tesouro Nacional, né? A gente está comprando títulos do governo brasileiro, acreditando que o governo não vai dar calote. O governo vai pagar suas dívidas. Então, esse calote, esse possível calote que pode ocorrer nos Estados Unidos, ele é uma tragédia econômica mundial, tá? E por essa dívida americana ser considerada um ativo ultra seguro ao longo do tempo, ela é a base do comércio mundial. Ela foi erguida sobre décadas e décadas de confiança na economia americana. Um calote poderia destruir o mercado de títulos do Tesouro Americano, que hoje movimenta mais de 24 trilhões de dólares. Isso poderia provocar um congelamento nos mercados financeiros e desencadear uma gigantesca crise internacional.
Só para vocês terem uma ideia como a coisa é braba, tá? Tem mais fala aqui de gente importantíssima como o Erwars Prasad, que é professor de política comercial da Universidade Cornell e pesquisador sênior da Brookings Institution. Diz o seguinte, abre aspas para o Erwars. Ele diz o seguinte, um default da dívida seria um evento cataclísmico com consequências imprevisíveis e provavelmente dramáticas para todos os mercados financeiros globais. Gente, isso não pode acontecer. Por isso que às vezes eu falo para o pessoal, cuidado com o que você está querendo, tá? Cuidado com o que você está querendo, porque isso pode jogar a economia do mundo numa situação muito difícil, tá? Não foi a primeira vez que houve aumento da dívida americana. Esse teto da dívida já subiu, já foi revisado 78 vezes desde 1960 e a última vez que isso ocorreu foi durante o governo Trump em 2021, tá? O problema é que o governo Biden é um governo que gasta muito. É um governo que não conseguiu diminuir os gastos e não aumentou os cortes naquilo que era necessário cortar. E muito pelo contrário, ele aumentou inclusive a cobrança de impostos lá nos Estados Unidos. Então é um governo que arrecada muito, mas gasta muito. E isso a gente já sabe a consequência, lamentavelmente. Um governo que gasta muito e só tem que aumentar imposto, né? Sempre vai ter que aumentar imposto para aumentar a arrecadação. E se não economizar, vai cair no aumento do teto da dívida, inevitavelmente. Só que isso tudo, gente, tem consequências. Por exemplo, se o governo consegue aumentar o limite da dívida, ele vai continuar gastando. E ele continuando gastando, ele vai de volta trazer a inflação. Pode até trazer uma inflação mais forte do que o que ela já está nesse momento. Então, qual é o impasse desse acordo entre republicanos e democratas? Os republicanos estão exigindo que o governo Biden diminua os gastos. Diminua os gastos, que passe a ser um governo mais responsável de forma fiscal. Gaste apenas com o que for necessário e evite os gastos desnecessários, né? É mais ou menos um cenário parecido com o que a gente está vendo hoje no Brasil, tá? Só que aqui o Congresso conseguiu aprovar o aumento, né? O rombo do teto que a gente teve ali no começo do ano de 2023. O Congresso aprovou esse aumento. Lá não, lá tem um impasse. Os caras estão dizendo, ó, ou você aceita diminuir os gastos, ou nós não vamos chegar num acordo aí, deixa quebrar, deixa tudo cair no buraco. É mais ou menos isso que os caras estão dizendo. Eu acredito que eles não vão fazer isso, porque isso é um tiro no pé, né? É um tiro no pé. Certo? Então, essas são as consequências. Eu queria muito trazer para vocês essas consequências, para vocês terem ideia do que pode acontecer caso a gente tenha um default americano. E diante desse cenário, pessoal, os mercados, eles vão sofrer bastante. Então, não tem como a gente achar que você vai ter muito ganho com o default da dívida americana, tá?